Naquela noite o céu parecia errado. O vento soprava forte sobre o deserto da Babilônia enquanto um homem observava as águas do rio Quebar em silêncio. O nome dele era Ezequiel, um sacerdote exilado, um homem comum vivendo em um tempo de medo, tristeza e destruição. Jerusalém estava longe. O templo havia sido abalado e o povo de Israel acreditava que Deus tinha os abandonado. Mas naquele instante, algo começou a surgir nos céus. Primeiro veio uma nuvem gigantesca, depois relâmpagos, um fogo intenso brilhando no meio da escuridão, e então Ezequiel viu algo tão estranho que até hoje estudiosos da Bíblia discutem o verdadeiro significado daquela visão. Criaturas apareceram diante dele, seres vivos com 4 rostos, um rosto de homem, um de leão, um de boi e outro de águia. Suas asas faziam um som ensurdecedor, como muitas águas ou um exército marchando para a guerra. Seus corpos brilhavam como bronze polido saindo do fogo, mas o mais assustador ainda estava por vir. Ao lado dessas criaturas, Ezequiel viu rodas gigantes, rodas dentro de rodas, cobertas de olhos por todos os lados, e o mais estranho, elas se moviam sem virar, como se fossem guiadas por algo sobrenatural. Imagine tentar explicar isso há milhares de anos, sem tecnologia, sem linguagem moderna, sem entender o que estava vendo. Por isso, até hoje, algumas pessoas acreditam que Ezequiel testemunhou algo impossível de ser explicado apenas pela lógica humana. Mas a visão não era apenas sobre criaturas assustadoras, ela carregava uma mensagem. Porque no meio do caos Deus estava mostrando ao povo que ele ainda estava presente, mesmo no exílio, mesmo na dor, mesmo quando tudo parecia perdido. E isso torna essa história ainda mais poderosa, porque muitas pessoas hoje vivem exatamente assim, sentem-se abandonadas, perdidas, sem esperança, achando que Deus ficou em silêncio. Só que na Bíblia, frequentemente Deus fala nos momentos mais escuros da vida, e com Ezequiel foi exatamente assim. Depois daquela visão, ele começou a receber mensagens profundas e difíceis, visões tão intensas que o deixavam sem forças, até que um dia Deus o levou para um lugar ainda mais assustador, um vale cheio de ossos secos. O cenário era de morte total, ossos espalhados pelo chão, nenhum sinal de vida, nenhuma esperança. Então Deus pergunta: Filho do homem, poderão viver estes ossos? Humanamente a resposta era não, mas Ezequiel responde: Senhor, tu sabes. Então Deus manda ele profetizar sobre os ossos, e naquele momento, algo inacreditável acontece. Os ossos começam a se mover, o som ecoa pelo vale, os ossos se juntam, tendões aparecem, pele cobre os corpos, até que um grande exército se levanta diante dele. Essa é uma das cenas mais impressionantes da Bíblia inteira, porque Deus estava mostrando que até aquilo que parece morto pode voltar a viver. Sonhos destruídos, famílias quebradas, pessoas sem esperança. Nada está perdido para Deus. E talvez seja por isso que a visão de Ezequiel continua assustando tanta gente até hoje. Não apenas pelas criaturas ou pelas rodas cheias de olhos, mas porque ela lembra que existe algo muito maior do que conseguimos compreender. Ela mostra que Deus continua agindo mesmo quando ninguém consegue enxergar. E no final, Ezequiel entende algo poderoso. O sobrenatural não veio para gerar medo, veio para despertar fé. Então, se você sente que sua vida está como aquele vale de ossos secos, lembra dessa história. O mesmo Deus que trouxe vida ao impossível continua trabalhando em silêncio, e talvez o maior mistério da visão de Ezequiel não seja o que ele viu nos céus, mas o que Deus ainda pode fazer na vida de quem acredita. Se você chegou até aqui, comenta "Eu creio" e se inscreve para mais histórias bíblicas que vão mexer com sua mente e fortalecer sua fé.